nada é capaz de manipular, seduzir, desgraçar com a vida do jovem mais do que igreja e religião. Igreja e religião encontram no jovem, na juventude, um terreno fértil para entrar com fanatismo e fazer o que quiser do jovem, né? Destruir. Eu me lembro de umas moças bonitas quando eu estava nessa igreja lá, do qual eu fui obreiro. Não precisa eu falar o nome da igreja, só de eu contar para vocês, vocês vão saber. Dá para saber o que é. Sem falar o nome, vocês vão saber. E umas moças, coitadas, que outrora eram moças bonitas, paqueradas, moças que, rapazes, né, era interessado por elas, moças que tinha uma aparência a zelar, né, e entrou nesse fanatismo da religião, e o pastor fez elas sair vendendo doce com a forminha, né? Coisa que elas não faziam. Tem alguma coisa contra quem vende? Não. Mas aquelas moças não fariam isso em outras ocasiões, né? Buscariam emprego, buscariam um outro trabalho, né? Eu acho que não foi fácil para elas. Eu sei que elas tinham que arrumar dinheiro para fazer os seus sacrifícios, para ir no evento, participar do sacrifício das fogueiras santas, participar das campanhas. E ela saía vendendo doce na bandejinha, sol quente, doce na rodoviária, cidadezinha pequena, sem movimento, para arrumar um dinheiro para levar e entregar. Então assim, eu fico pensando o que foi daquelas moças. A grande maioria estão na vida, nas mesmices. Poucos sobressaíram. Poucos se tornaram alguma coisa. Poucos estudaram, pois o fanatismo e as mentiras da religião e da igreja mantiveram elas ali, naquela mesmice, com palavras doces como mel, mas que o seu fim amarga como fel, como diz o próprio Provérbios da Bíblia, né? Teve uma que já tinha experimentado, né, vivido com um homem, tido caso, né? E ali o fanatismo foi dominando, aquela fé cega. E não aparecia casamento, não aparecia. Teve uma dela que naquela fome, né? Fome não de comida, tá, gente? Vocês me entendem, né? Fome do quê? Fome, porque ela lembrava, já tinha conhecido, né? E fome misturada com opressão religiosa, fanatismo, opressão, pressão e opressão religiosa. E o corpo pedindo, não é demônio não é espírito, o corpo pedindo. Os hormônios de moça jovem. E naquele desespero, ela acabou ficando com o sobrinho, engravidou do sobrinho. A fome era tão grande, né, no sítio, ali na chácara. E a pressão e a opressão da religião. Eu lembro de um dia ela chorando na igreja, nos bancos da igreja, chorando igual criança. O que é esse choro? É o hormônio pedindo, a natureza pedindo, que Deus fez. Então seria uma sacanagem divina. Deus criar a pessoa com hormônios, com desejos, com fogo. E ao mesmo tempo oprimir. Não, isso é pecado, isso não pode, você vai perder, você vai virar mendiga, você vai virar desgraçada. Que é isso que a religião prega e ensina. E naquele desespero, na fome, né? Me lembrei do filme 1984. Esse filme 1984 era proibido o sexo. Não podia fazer sexo. E ali foi passando os anos, chega um momento que os caras e as meninas loucos, igual drogado, viciado, sem a droga, em abstinência sexual. Eu lembro que a mulher vai correndo assim, não aguentando, o cara correndo. E eles vão para um mato e eles entram tipo alguém sem ar, sem oxigênio. E o cara cai ali no papai e mamãe por cima da mulher. Em desespero, né? E era morto. Aqueles que fossem pegos praticando seriam mortos. Então era mais ou menos isso. A menina numa fome sem fim. Não tinha a quem recorrer. Pegou o próprio sobrinho. E
E teve um caso que o sobrinho engravidou. Isso é a fome. A fome, a necessidade, os hormônios, a natureza que Deus fez ela engravidar. Então é muito sofrimento. As religiões, a igreja impinge muito sofrimento à juventude, ao jovem. De pior do que não ter nascido. O sofrimento que a religião, o fanatismo impõe muitas vezes. Então aquela igreja ali destruiu muito jovem. Eu poderia contar casos e casos. Eu só não fui destruído porque eu vazei fora. Era para me ter virado pastor dessa igreja maligna. No qual, se eu virasse um bandido também para cumprir meta e arrancar dinheiro, eu poderia alcançar patamares, mas não é o meu feitio. Eu não ia virar um pastor famoso. Eu não ia virar um bispo famoso. Porque eu era daquele cara ligado ao evangelho, à Bíblia, a Jesus mesmo. Eu não ia querer virar um malandro, um bandido, ladrão. Então eu não ia ter sucesso, já vi tudo. Eu ia ser humilhado, pisado, massacrado, poderia ter virado nada. Sorte que eu saí e fui estudar na escola agrícola. Sob protesto, teve membro ali que não me cumprimentava. Quando eu saí, não quis virar pastor, saí de obreiro, abandonei e fui estudar na escola agrícola, Neymar, em Ariquemes. Me formei técnico agropecuária em 2000. Depois me formei de um monte de outras coisas. Não dá tempo de falar nesse vídeo aqui, senão vai ficar muito longo. Mas eu poderia ter sido um nada, simplesmente. Como muitos que ali ficou naquele fanatismo, naquele engano, e que não conseguiram nada. Entendeu? A religião destruiu, comeu o cérebro delas, igual droga. A religião e a igreja, quando ela come o cérebro, é igual um crack. Corrói, já era, meu amigo. Espero que esse depoimento sirva para alguma coisa. Se você se identificou, conhece alguém, curta, compartilha, se inscreva no meu canal. Muito obrigado, até o próximo.